No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, muito bom dia para você que não é corintiano, para você que é corintiano, provavelmente o seu dia não está e a sua manhã não está muito boa. Para os demais, sejam bem-vindos ao CBN Esportes, primeira edição desta quinta-feira, dia 20 de outubro, o pós-título do Flamengo e o vice-campeonato do Corinthians. Da forma com que foi, dói um pouco mais. Bruno Faria traz as informações sobre essa decisão que, sem dúvida nenhuma, foi a maior da história da Copa do Brasil. Não deu para o Corinthians. O time ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil, mas esteve muito próximo de conquistar o tetracampeonato. Antes da bola rolar, o técnico Vitor Pereira fez apenas uma mudança no time titular e colocou Lucas Piton na ala esquerda. Tentou reforçar o sistema defensivo, porém a estratégia do português foi por água abaixo quando Pedro abriu o placar logo aos 7 minutos. No segundo tempo, Vitor Pereira mudou e voltou com Adson no lugar de Piton. O timão melhorou, mas só depois de mais mudanças e com Juliano conseguiu empatar aos 36 minutos da etapa complementar. O resultado terminou empatado por 1-1. A decisão foi para os pênaltis. Fagner e Matheus Vital desperdiçaram. Vitor Pereira lamentou demais. Não foi aquele golo, sofremos aquele golo e depois o plano B era voltar ao nosso 4-3-3 habitual, ter mais bola e ir para cima, e acho que conseguimos isso tudo. Chegamos ao empate e depois foi a tristeza é grande, não é? A tristeza é grande, mas é o futebol. Seguir em frente, acho que a torcida deve se sentir orgulhosa. Eu estou orgulhoso da minha equipa. Pena é o desfecho. O Corinthians teve chances de tentar fazer o segundo, seguiu em cima do Flamengo, mas não conseguiu furar o bloqueio rubro-negro e, assim como informado, perdeu nas disputas por pênaltis. O técnico português Vitor Pereira, com contrato até o fim deste ano, voltou a negar que já tenha conversado com o presidente Duílio Monteiro Alves para uma possível renovação. Como vocês devem calcular, eu não vou anunciar uma coisa em público quando ainda não tive uma conversa com o presidente para definir as coisas com ele. Não posso fazer isso. O time volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Santos no último clássico paulista na temporada. O duelo será na Vila Belmiro às 7 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Bruno Faria. Minha amiga Beth, palmeirense, manda aqui: bom dia, Pio, me solidarizo com você. Estava torcendo contra o Flamengo e não deu. O Corinthians jogou como nunca e perdeu como sempre. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, Pio. Bom dia aos ouvintes ligados no CBN Esportes. Bom dia, sim, para o corintiano. É claro que é uma quinta-feira que vai demorar para passar, mas o Corinthians do segundo tempo foi o Corinthians, né? Um Corinthians gigante, um Corinthians guerreiro, um Corinthians que amassou o Flamengo e poderia ter saído vencedor do Maracanã, sem dúvida alguma, tanto é que a decisão foi para os pênaltis. Então eu acho que é uma quinta-feira pro corintiano sentir o orgulho. É claro que perder dói, né? Da maneira como perdeu, dói demais, mas o Corinthians é aquela coisa, perdeu em pé, perdeu brigando, perdeu oferecendo perigo ao Flamengo, perdeu, mas
deu medo no torcedor flamenguista, né? Tanto é que o Maracanã esteve muito próximo do título. Muito próximo do título. Na defesa do Cássio. No pênalti do Felipe Luiz. E outra coisa, venceu a melhor equipe, né? Tudo bem que não apresentou um segundo tempo a contento, mas venceu a melhor equipe que joga um futebol bonito, joga um futebol pra frente, mas o Corinthians foi muito valente. Gostei da postura corintiana, porém a Copa do Brasil está em boas mãos. E sendo coroada com o gol do título marcado pelo Rodinei. O Rodinei, a gente que conviveu com o Rodinei aqui em Campinas pela Ponte Preta, ele é uma figura excêntrica, né? Uma figura do bem, uma figura maravilhosa que passou por momentos complicados, principalmente no Flamengo, mas teve personalidade, venceu, fez um gol difícil de fazer. Imagine o Maracanã, toda a pressão, o Cássio na sua frente, ele foi lá, bateu e bateu bem. Então um título que foi muito bem coroado, muito bem assinado pelo lateral direito Rodinei, que, cara, é o rei da simplicidade. Muito, né? E ele foi do quase inferno ao céu, hein, Carlão? Porque ele perde uma bola no meio campo ali, 40 minutos do segundo tempo, que deu contra-ataque pro Corinthians. O Corinthians faz o gol ali, era o segundo. O Rodinei no Flamengo, ele vive aquela coisa, né? Tanto é que ele está saindo do Flamengo, né? Mas ele vive aquela coisa do limite. Ele tem que jogar muito para mais ou menos ser reconhecido. Então é uma trajetória de 7 anos, com um hiato aí pelo Internacional, mas é uma trajetória difícil de tendo que provar a cada dia o valor. E ontem ele foi coroado, foi presenteado, né? E foi emocionante para quem não é corintiano e tal, o desfecho do título com o gol marcado pelo Rodinei. Tanto é que eu fiz questão nas minhas redes sociais de parabenizar, porque a gente que conviveu aqui com o Rodinei, cara, é uma figura sensacional, mas nos tempos de Campinas era muita resenha, era muita risada com o lateral direito. Parabéns à nação flamenguista também. Ô Carlão, à tarde a gente vai falar muito mais sobre esse jogo, mas tem uma coisa que aí de verdade, aí me incomoda. A gente brinca aqui e tudo mais, mas e futebol é pra isso, né? A gente tem que brincar na vitória, na derrota, porque é gostoso. Mas tem uma coisa que realmente me incomodou ontem. O Vitor Pereira de novo inventou, Carlão. E aí vem a justificativa de que mas o único jogo que a gente ganhou do Flamengo, que foi aquele 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, a gente jogou assim. Ô Carlão, o Flamengo tava com um monte de reserva e o gol do Corinthians foi contra do Rodinei. Uma outra circunstância, né? O Carlão, vinha redondinho o time, ele muda todo. O Bruno Faria até falou assim: o Vitor Pereira fez apenas uma alteração. Nominalmente sim, mas ele muda todo o sistema de jogo do Corinthians. Muda toda a estrutura. E com todo respeito ao Piton, o Piton, que é aqui de Jundiaí, um menino super bacana, super legal e vitorioso na carreira. Pô, o cara pra jogar no Corinthians não é fácil, né? Mas é um jogo pesado, jogo, Pio, é jogo pra gente grande, não tem jeito. Então era jogo pra Juliano, jogo até, se quiser se defender um pouquinho mais, jogo pra Ramiro, né, que já jogou final de Libertadores, foi campeão pelo Grêmio, teve uma trajetória interessante pelo Corinthians na primeira oportunidade. Agora, o Piton ainda é um menino. Se fosse para entrar com o Piton, deixasse o Adson, que pelo menos tem a velocidade, tem o ataque. O Piton foi uma figura nula, infelizmente, porque eu torço muito pelo Piton, né? Ele é até amigo do Fabinho Manzini, né? Amigo particular do Fabinho Manzini. E não é culpa do Piton. Não é culpa do Piton, mas é jogo, Pio. Não adianta, cara. Final de campeonato, Corinthians e Flamengo. Do outro lado você tem um Davi Luiz, você tem um Felipe Luiz. Só aí tem ele gigante, anula o cara. Santos. Quando ele foi Piton, ele anula também o Fábio então Santos. ficou complicado. Eu também, a hora que eu percebi a entrada do Piton, eu fiquei um pouco decepcionado, porque até na resenha com os parceiros, eu falava, é jogo pra Juliano, e tanto é que se comprovou no segundo tempo, marcando o gol. Mas aí, acho que está em boas mãos, em ótimas mãos. Hoje é o melhor time do Brasil, indiscutivelmente, joga o futebol mais bonito, mas o Corinthians provou que tem força para prosseguir, para encarar qualquer um. O Paulo da Chácara da Barra manda aqui: Pio, demorou 45 anos para começar a vingança da macaca referente ao título de 77. Rodinei começou essa vingança ontem. Cara, tem muito Ponte Pretano. Olha, eu conheço Ponte Pretano, Parraguinha que joga comigo
no futevôlei, Marcão Parraga, ele é pontepretano ferrenho, mas ele odeia mais o Corinthians que o Guarani. É brincadeira? É, por causa de 77. Quando eu faço alguns elogios ao Corinthians, ele fica louco comigo. Não é possível você gostar do Corinthians, não é possível. Eu falo, Parraguinha, a torcida do Corinthians é sensacional, cara. Então, eu gosto do Corinthians, sim, não tem problema. Não querendo esticar muito o assunto, mas já esticando, e depois a gente curta um pouco o restante. Deixa eu só trazer o Júlio Nascimento para essa conversa, porque, Julião, eu vou falar para você. Se a Arrascaeta fosse brasileiro, o Hexa tava mais próximo. Como joga, Júlio? Pelo amor de Deus, bom dia. É isso aí, bom dia pra você, Pio, Carlão, amigos da CBN. Pois é, o Arrascaeta ontem jogando no sacrifício também, né? Ele tá sofrendo com essa lesão no pubis. A pubalgia, ela sempre atrapalha muito o rendimento físico de vários jogadores. O Kaká passou por isso no Real Madrid. É uma lesão, às vezes, chata. E a gente viu até quando ele foi substituído que ele estava sobrecarregado mesmo, né? E o Flamengo tem um grande time, né, Pio? Um time que desequilibra. A partida ontem do Everton Ribeiro foi uma partida espetacular. O Everton Cebolinha entrou muito bem. Então, da mesma proporção que o Corinthians tem um técnico, mesmo que a gente discuta bastante essa formação do Piton, que deu certo contra o Boca, mas ontem não deu, eu acho que em nível técnico o Vitor Pereira é um estrategista melhor, mas no papel o Flamengo tem um elenco com mais peças que desequilibram, isso ficou provado ontem. Mas eu achei legal, achei que fez jus à maior final da Copa do Brasil, foi um jogo muito legal, muito equilibrado. Eu acho que a torcida do Corinthians está chateada, com razão, mas bola pra frente, cabeça levantada, porque o rendimento do time mostrou que existe um caminho a ser trilhado nesse time, viu, Peu? Não, com certeza, sem dúvida nenhuma. Roger Williams tá chegando lá em São Paulo, ouvindo a gente, perguntando se queremos lenços. Não sei porquê, não entendi. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. A Superliga que começa neste final de semana vai ter muitos jovens atuando. Sada Cruzeiro, Vôlei Renata, a equipe do SESI e principalmente o Vedacity Guarulhos, somando todos eles, terão 10 atletas formados nas categorias de base. É uma Superliga um pouco mais nova em termos de média de idade em relação à disputada em 2021-2022. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h49, hoje tem transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 9 da noite, com Carlos Cabela na narração, as reportagens de Adriano Almeida, comentários de Carlão de Freitas. Tá trabalhando, hein, Carlão? Você viu só? Rapaz do céu, Carlão de Freitas nos comentários, a Macaca em campo às 9h30, Júlio Nascimento. Exatamente, ainda sem a presença do Luca, mais uma vez vetado pelo departamento médico. O Luca sofreu um desgaste muscular. Depois, o jogo contra o Vila Nova foi poupado contra o Tombense e será mais uma vez poupado contra o CSA. Fecim também está fora, mas o Hélio dos Anjos conta com as voltas de Kaique França, Igor Formiga e Alisson, que vem sendo uma peça importante nesse elenco da Ponte e fala justamente sobre esses números positivos desde que chegou no Moisés Zucarelli. É muito feliz, né? Eu venho trabalhando muito forte, o professor Hélio cobra bastante de mim, me ajuda muito durante os treinamentos e me cobra para mim sempre estar preparado para fazer grandes jogos. E estou muito feliz de poder estar colaborando com meus companheiros e com a Ponte Preta. Eu creio que eu caí num clube certo, né? Pois a Ponte Preta tem isso, né? De muita raça, muita dedicação. E o professor Hélio, junto com o Guilherme, tem me ajudado muito, tem me cobrado. E com isso eu tenho me dedicado mais, tenho feito treinamento mais intenso e nos jogos tenho ajudado bastante e quero continuar ajudando. Ponte para hoje, Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Naldi e Alisson, Elvis, Echaporã e Ribamar. E aí, Carlão, e essa Macaca com os desfalques citados pelo Júlio Nascimento, mas também com reforços, cumprimento de tabela, mas acho que o torcedor que for ao Moisés Lucarelli vai ver um time, pelo menos, buscando vitória. Ah, precisa, né, Pio? Independente da situação no campeonato, o futuro da Ponte dentro da Série B já estabelecido, mas a partir do momento que você entra em campo é brigar para vencer, é lutar pelos 3 pontos. A Ponte tem desfalques, né, jogadores importantes, jogadores considerados aí imprescindíveis, mas é um jogo de Série B em que a Ponte tem cada vez mais se consolidar. Quanto mais para cima na competição, melhor. Existe esse duelo doméstico que eu acho um barato, eu acho muito legal, entre Ponte Preta e Guarani. O Guarani está na frente, a Ponte, se vencer, já consegue também uma pontuação legal. Então, acho que tem que criar alguma motivação. Se a permanência já foi definida, acesso não tem chance, então tem que criar uma motivação. Então, para o torcedor, é uma baita motivação, né? Você ficar à frente do rival, essa briga que é muito bacana. Então, que os jogadores também, eles assumam esta responsabilidade, que eles vão para cima do CSA para tentar vencer o jogo. E vai ser uma partida difícil, até porque esse duelo para o CSA vale a vida, né? Vale a permanência dentro da competição. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Guarani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa,
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Valeu, Marcelo lá do Jardim Marisa, mandando mensagem aqui pra gente no WhatsApp da CBN Campinas. Obrigado, Marcelão. E o Bugre, hein, Júlio Nascimento? Agora é aquela situação, né? Jogou na rodada e ainda continua, obviamente, ainda a intenção de chegar a uma Copa do Brasil, ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Julião. Exatamente, Pio. O Guarani tem essa missão, né, de terminar bem na tabela de classificação, justamente pensando em vaga da Copa do Brasil, e hoje acompanhando o jogo do São Paulo também, hein? Porque agora com a possibilidade de G8, São Paulo ainda está sonhando. O Rogério Ceni diz que o foco do São Paulo é se classificar para a Libertadores. Então, se isso acontecer, o Guarani está na fila de espera da Federação Paulista, pode conseguir a classificação via federação. É mais aí uma campanha para o torcedor acompanhar. Enquanto não define se vai ou não disputar a Copa do Brasil, o Guarani também começa a planejar o elenco que vai para o Campeonato Paulista e tem algumas prioridades. O torcedor quer a sequência do Yuri Tanque. O Yuri foi uma das principais peças no segundo turno e ontem ele participou com a gente na segunda edição do CBN Esportes e ele foi questionado por Vossa Excelência se ele vai seguir ou não na equipe do Guarani. Cara, primeiro desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Guarani, eu quis estar nesse clube. Então, literalmente, eu vesti a camisa, mesmo sabendo da situação que estava, né, de todo o histórico que acontecia e o que poderiam falar, criticar e tudo mais, mas eu quis estar aqui. E eu tive uma surpresa muito boa, que eu fui muito bem recebido, mesmo em meio a uma crise, em meio a uma situação ruim, fui muito bem recebido, tanto internamente como externamente, e graças a Deus, mediante aos desempenhos, né, e aos jogos, cada vez mais foram me abraçando e esse relacionamento foi se tornando cada vez mais próximo, e isso é muito bom. E o que eu falo para vocês, e isso é bem real na minha vida, eu procuro deixar essas partes, né, burocráticas e internas com o meu agente e a diretoria do Guarani, porque enquanto está rolando o campeonato, enquanto eu tenho que estar entrando em campo para representar o Guarani, eu procuro focar em cada dia de treino e em cada jogo, e essas coisas de fora vão ser decididas no momento certo. Ô Carlão, Yuri Tanque, a gente já sabe da importância dele. O Mike comemorou esses dias também a possibilidade de ter entrado e ter ido bem, ser mais uma opção. E aí chega uma mensagem aqui no WhatsApp: bom dia, Richard Rios, que grata surpresa, nos lembra Renato e Fábio Augusto, nossos camisa 8 super eficientes, é o José Newton, abraços. Richard Rios e o Yuri foram contestados. Sim. Aliás, o Richard Rios ainda Muito mais. Como as coisas mudam, hein, Carlão? Os 3 pontos, eles são sensacionais, né? As boas campanhas, os gols, eles curam tudo. Se nós pudéssemos ir na farmácia, né, e comprar os 3 pontos. Então, hoje, eles estão vivendo um conto de fadas e com merecimento. O Richard melhorou muito e o Yuri já é uma realidade, né? Júlio Nascimento, até a tarde. Julião. Até, Pio, com mais informações da dupla campineira. Valeu, Carlão, até as 4. Até já, Pio, valeu. Até, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.